Paz do Senhor. Eu não costumo pregar o mesmo tema, mas hoje vai ser algo especial. Geralmente o pregador ele pede a Deus uma mensagem. Às vezes até o pregador é preparado, ele sabe os temas, ele pode chegar aqui, como por exemplo o pastor Cabral, se ele quisesse, ele chegaria aqui e poderia apresentar para vocês qualquer tema, qualquer um, sem esboço nenhum, sem ter nenhum preparo. Mas o verdadeiro homem de Deus, ele pede uma mensagem a Deus, e Deus realmente dá, porque Ele sabe o que vocês precisam ouvir, Ele sabe o que eu preciso ouvir, porque a mensagem primeiro vem para mim, e depois a igreja recebe. E Deus pôs no meu coração desde o domingo passado, me incomodando muito, para falar de um assunto que eu já falei, só que em outra congregação, em outra igreja. E eu tentei rebater, como sempre, né? A gente tenta achar outro caminho, ou tenta procurar outra mensagem, e aquela mensagem vinha, voltava no meu coração. Eu falei, ok, então eu desisto e eu tenho que realmente falar de um tema que eu já falei. Amém? Amém. Mas vamos abrir então no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Apocalipse 3:11. Amém? Todos acharam? Amém. Diz lá assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Só até aí, vocês podem fechar a Bíblia. Eu vou repetir novamente. Diz: eis que venho sem demora, isso é Jesus falando, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Amém. Gostaria de começar analisando esse versículo. E quando nós lemos esse versículo, nós automaticamente devemos fazer uma pergunta, né? Existe uma pergunta que nós devemos fazer, e nós podemos também chegar a uma conclusão do que acabamos de ler. Vamos olhar de novo? Diz lá o seguinte: eis que veio sem demora, guarda o que tens. Nós podemos perguntar o quê? O que temos? O que eu tenho para guardar? A Bíblia está nos dizendo: guarda o que tens. E nós precisamos saber o quê? O que nós temos para guardar. Certo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E também chegamos a uma conclusão, que é na segunda parte do versículo, que diz o quê? Para que ninguém tome a tua coroa. Qual é a conclusão que chegamos? Pode ser tirado. Temos uma coroa e ela pode ser tomada, ela pode ser retirada. É o que o versículo está nos dizendo. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Respondendo então à primeira pergunta: o que nós temos para guardar? Eu gostaria de analisar 3 pontos. Amém? Amém. O primeiro ponto é o caminho. Devemos guardar o nosso caminho. O segundo, devemos guardar a nossa fé. E o terceiro, devemos guardar o nosso coração.